paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos nesta manhã de terça-feira, lembrando a você que temos um encontro marcado na de Praça Algodoal a partir das 19h30 com o culto de oração e ensino. A partir das 19h30, nosso endereço, Rua Rafael Ducati, 393, bairro Algodoal. Amados, queremos compartilhar mais uma vez a palavra de Deus, uma palavra de reflexão e meditação para a minha e para a tua vida. Antes, quero convidar você para uma breve oração. E vamos buscar o Senhor neste momento de oração. E você pode manifestar o seu desejo, o seu pedido de oração. E tenho certeza que Deus nunca falou em segredo com ninguém. Deus tende a se manifestar através da oração. E nós vamos buscar a face de Deus, e para tanto, de coração aberto. Amém? Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nesta oração, prepara os nossos corações para receber de ti a sua palavra, para receber de ti instruções, orientações, consolações, exortações e até mesmo advertências, repreensões. Nos ensina a ser melhor do que ontem, que possamos ser melhor hoje, nas nossas atitudes, nas nossas ações, e possamos encontrar força para perdoar aqueles que nos ofendem, para amar aquele que nos persegue, para abraçar aqueles que querem ser nossos adversários. Pai querido, acima de tudo, que o teu Espírito Santo possa moldar as nossas vidas. Dentro desta oração pedimos, Senhor, venha fazer parte, Pai, do nosso dia a dia. Venha nos abençoar de forma graciosa e poderosa. Ainda que os nossos olhos a nossa visão está turva, e não conseguimos enxergar o que está à nossa frente, o teu Espírito sabe, teu Espírito conhece, e nos livra, Deus, de todo levante das trevas. Cerca, Deus, este homem, cerca, Deus, esta mulher,
Cerca-nos, Deus, nesta hora, a todos que são quebrantados de coração. Espírito de Deus, estamos aqui. Espírito de Deus, clamamos em nome de Jesus, nesta manhã, Espírito Santo de Deus, venha transformar a nossa maneira de viver. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amados irmãos, temos um tema polêmico, cada um defende uma posição, cada um interpreta a palavra de Deus ao seu bel prazer, mas para se interpretar a palavra de Deus, precisamos bastante da ajuda do Espírito Santo. A letra mata, mas é o Espírito que revivifica. Então, nesta manhã, queremos, dentro do tema que nós vamos apresentar a você, pedir ajuda do Espírito Santo para entender, para compreender sua vontade, seu desejo, e que Deus possa falar conosco de forma gloriosa. A pergunta: como vai ser a volta de Jesus Cristo? Possivelmente, entre todos os assuntos e todos os debates já vividos da presente era, não tem um assunto que remete uma grande preocupação para muitas pessoas, para muitos cristãos. Mas a pergunta é essa: como vai ser? Como se dará a volta de Jesus Cristo? O que a Bíblia diz sobre o que vai ser a volta de Jesus? Como podemos nos preparar para este grande evento? Hoje, na história do Brasil, está acontecendo um grande julgamento. E esperamos que a justiça não venha a ser distorcida. Este julgamento causou divisão, mortes, separação, indiferença, empatia, mas inclinado a justiça de Deus vai estar. Nós temos até o dia 12 de setembro para saber a verdade propriamente dita. Mas o assunto não é este. O assunto aqui é como vai ser a volta de Jesus Cristo. Há muitos debates, há muitas razões para se debater. Dentro deste tema há muitas heresias, há muitas mudanças de opinião e que acaba trazendo também divisão. Acaba trazendo divisão em opinião a respeito da palavra de Deus. Igrejas, aleluia, que estão se dividindo, estão se quebrando, estão se rachando. Pessoas que estão devidamente machucadas, feridas, magoadas,
porque todos não têm, esse todo não tem a onipresença, a onisciência, e muitos não serão onipotentes. Esse atributo só cabe a uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. É a palavra encarnada. O Verbo se fez carne e habitou dentre os homens. Jesus Cristo é a própria palavra. Mas nós, os mortais, queremos entender, queremos compreender, e muitas vezes por falta de discernimento, falamos, matamos, destruímos a fé daqueles que têm esperança de um dia estar em Cristo, com Cristo Jesus. Bom, amados, quais são os sinais que vai indicar as proximidades do retorno, da segunda volta de Cristo? Desde que os primeiros pais da humanidade, Adão e Eva, desobedeceram a Deus e saíram do jardim do Éden, a humanidade tem vivido sobre a sombra do pecado, as suas consequências. No entanto, há uma grande esperança para todos os filhos de Deus. É a volta de Cristo. É a volta de Cristo. É a volta de Cristo. Este evento será a culminação do plano divino para salvar os justos e estabelecer o reino de Deus a toda a terra. Bem, amados irmãos, Deus deseja se comunicar de forma poderosa aos nossos corações. Em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades da vida, a volta de Jesus Cristo é a esperança de todos os cristãos. A promessa de Cristo em retornar é uma verdade fundamental da fé cristã, repetida há mais de 2.500 vezes na palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. A expectativa deste evento é uma constante história da igreja. Paulo vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Há muitas pessoas que se corromperam na sua fé, na sua posição de esperar Cristo, voltando para trás, se afastando de Deus, se afastando da palavra, se afastando da oração, se afastando da santificação, se afastando do temor, do tremor. Nós estamos correndo perigos iminentes de sermos reprovados por Deus, de que a sua vida seja reprovada por Ele. Em nenhum momento Jesus afirmou que não viria. Em nenhum momento Jesus afirmou que nos deixaria órfão.
Em nenhum momento Jesus falou: agora eu vou para o Pai e assentarei à destra dele, e não mais regressarei, e não mais voltarei. Acabou, acabou. Ou seja, a esperança da igreja teria acabado na crucificação de Jesus. Quando se pensava, destruímos o cristianismo, matamos Jesus. Não, 1000 vezes não. A morte de Jesus não foi o fim para aqueles que têm esperança, mas o prelúdio de uma esperança viva, de uma chama que se acendeu por milhões de anos no coração de cada vida que espera nele. O que a Bíblia vai nos dizer sobre a volta de Cristo? Eu quero me apoiar com a palavra. Eu quero me apoiar com a Bíblia. Eu quero ditar aos corações dos irmãos e das irmãs e dos ouvintes o que a Bíblia descreve. Não quero levar a você um produto da minha mente. A Bíblia vai dizer que enganoso é o coração, quem o conhecerá? O que a Bíblia diz sobre a volta de Cristo? A paz do Senhor, Mandorca de Castro. Deus abençoe a sua vida. A Bíblia, ela é clara sobre como vai ser a volta de Jesus Cristo. E nos dá detalhes de como será este evento. Em João capítulo 14, do verso 1 ao versículo de número 3. Disse aos seus discípulos, olha o que Jesus diz aos seus discípulos: não se turbe. Tem muitos corações turbados nesta manhã, amedrontado, assustado, apavorado, se sentindo inseguro, com medo da vida. Mas a palavra de Deus nesta manhã, a palavra profética, a palavra de Cristo para o meu e o teu coração é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Esta palavra, credes também em mim, referidamente, não é a minha pessoa, mas o próprio Cristo. Creia também em mim, creia em Jesus como Filho de Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Assim, se não fosse, eu não teria dito, vou. A palavra está dizendo, vou preparar-vos um lugar. E se eu for, olha que linda promessa, eu vou preparar um lugar e virei outra vez. A crucificação não foi o fim. A morte de Jesus Cristo não foi o fim. O cristianismo não foi derrotado, não foi destruído. Parabéns para você que tem a sua fé viva e que a chama está bem acesa no teu coração. Porque a promessa de Jesus é esta: virei outra vez e vos recebereis para mim. Receberei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Esta promessa é a central para a fé cristã. Jesus voltará pessoalmente para levar os seus seguidores para uma morada
que não será aqui, como muitos estão predicando, para uma morada celestial, aonde estarão para sempre com Ele. Ei, aonde que a igreja vai estar? Aonde que os santos vai estar? Aonde que aqueles que possuem fé em Cristo, esperança em Cristo vai estar? Vai estar na morada celestial. E estarão para sempre com Ele. Além disso, a volta de Cristo não será um evento secreto, que para muitos é uma metáfora, algo simbólico. A Bíblia de Jesus mesmo afirmou em Mateus 24, verso 30 a 31, que a sua vinda seria visível, seria grandiosa. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra, todo povo, nação e língua se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder, com grande glória, e ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e reunirão os seus escolhidos dentre os quatro ventos de uma e outra extremidade do céu. Isto significa que a segunda vinda de Cristo, nós estamos falando da segunda vinda de Cristo, será um evento visível, glorioso para todos. Estou mencionando aqui que a volta de Cristo será visível. Como será a segunda vinda de Cristo? É a grande questão. Como será a segunda vinda dele? A Bíblia descreve este momento com clareza. A Bíblia diz, Mateus 24, 36, Jesus deixou claro que ninguém sabe, amém, a data exata da sua volta. Mas aquele dia, diz o Senhor Jesus, e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, embora não possamos prever o dia e a hora do exato momento da volta de Cristo, podemos estar preparados. Você pode se preparar, você pode estar preparado, você pode estar atento. Amado irmão, você pode estar vigilante nesta questão, como ele mesmo nos ensinou. Amém? Ou vamos viver esta vida medíocre, ostentando que é cristão, mas atrelado ao mundo, atrelado ao pecado, atrelado às vontades e paixões da carne. Ei, como que você está esperando a volta de Cristo? Louvado seja Deus, jogando bola, assistindo novela, cortando os cabelos, rebocando, irmão, louvado seja Deus. Não, a Bíblia vai nos dizer que isso é o padrão moral de Deus, ou seja, santidade, santidade, santidade. Alguém pode não gostar de mim por estas verdades, mas eu quero dizer, santidade convém ao Senhor. Este é o padrão moral de Deus. Não entrará lá nas regiões celestiais nada imundo, nada que é mundo, nada que está atrelado, associado ao mundo, meu irmão, minha irmã. Aprenda isso em seu coração. Jesus te tirou do mundo. Jesus morreu por causa da sua vaidade, dos seus delitos, do seu pecado. E o preço foi muito caro. O preço foi de sangue. Ninguém
Quem viria pagar um preço como esse de morte tão cruenta na cruz do Calvário? Passar por desprezo, passar por afronta, ser esbofeteado, receber uma coroa de espinho na cabeça, ser pregado em um madeiro, meu amado irmão, para você viver esta vã, terrível maneira de viver. É tempo de mudar o teu conceito, os nossos conceitos em relação à volta de Cristo, porque você não sabe a hora e o momento que Ele vai voltar. Como será? Como será a volta de Cristo? Segundo a palavra de Deus, escrito por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Quando Jesus ascendeu ao céu, após a sua ressurreição, amém? Ele esteve com os seus discípulos pelo espaço ainda de 40 dias, antes de se ascender ao céu. Os anjos disseram aos discípulos: Este Jesus, que dentre vós foi arrebatado para o céu, virá assim, como para o céu ouviste ir. Assim, da mesma forma que Jesus subiu visivelmente ao céu, também ele voltará da mesma forma, de maneira pessoal, de maneira visível, de maneira gloriosa. Você pode adorar, você pode glorificar, você pode exaltá-lo. Aleluia, ele virá de uma maneira pessoal, ele virá de uma maneira visível, inconfundível e de uma forma gloriosa. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7, também lemos: Eis que vem com as nuvens. Todo olho verá, todo olho o verá. E a Bíblia diz assim: até mesmo aqueles que o transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ou seja, aleluia, todos aqueles que o perseguiram, que o rejeitaram, em que no seu coração obscuro disseram: solte Barrabás, crucifica o Cristo. Eles preferiram viver na libertinagem, na vaidade, na sua carne, na sua razão apodrecida pelo pecado. Eles optaram a viver uma vida alienada ao mal, rejeitando a luz. Preferiram viver nas trevas. A Bíblia diz que nesse dia até mesmo todos aqueles que os transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Este versículo confirma que Jesus voltará pessoalmente e será visível para todos que habitam na terra. Não haverá como alguém perder este evento, todo olho o verá. Irmão, nós não estamos falando de arrebatamento aqui, tá? Nós estamos falando a respeito da volta de Cristo. E precisamente a sua segunda volta, para deixar você bem claro, e não confundido, e não confuso. Amém? Que muitos fazem uma lambança, faz uma confusão. Ora, Jesus vai vir em secreto, ou Jesus vai vir visível.
Amado, eu estou atentando para o ponto e que a sua segunda volta será visível no momento terrível em que o véu negro escuro cairá sobre a terra. Ei, no período, na primeira fase da grande tribulação, haverá falsa paz, haverá um único governo, haverá uma única religião, não será Assembleia de Deus, não será a Deus de amor, não será a Igreja Católica Apostólica Romana, não. E qual igreja será? Não sabemos. Haverá uma só religião, haverá uma só fé, haverá só um culto. E, infelizmente, este culto de veneração não será ao Deus de Israel, será ao homem. E a Bíblia o identifica como o filho da perdição, o anticristo. Eu não quero ficar aqui para conhecer o anticristo, irmão. Mas os que ficarem, aqueles que passar pela primeira fase da grande tribulação, verão a ascensão do anticristo, quando ele determinará que todos recebam uma marca na mão ou na testa. Neste período, muitas pessoas, por recusar receber a marca, serão mortos, decapitados, aniquilados, destruídos pelo sistema do anticristo. Você quer ficar aqui? O anticristo terá uma só intenção, amados: ser adorado como Deus, ser glorificado como Deus, Deus homem, não Deus divino, Deus homem. Amém? E ele fará aliança com muitos povos, fará uma aliança com a nação de Israel, se assentará no templo de Deus, ostentando ser Deus, reivindicando o culto a ele. É nesta hora que todo judeu, é nesta hora que o povo hebreu, é nesta hora que eles abrirão os seus olhos e verão que verdadeiramente o Messias que eles esperavam não é Jesus Cristo, mas sim um emissário de Satanás. É o próprio demônio em vida, em carne e osso. E quando eles acordar para essa realidade, será tarde demais. Porém, Jesus virá. Jesus virá. Jesus virá. E todo olho verá. Todos aqueles que não aceitaram a Cristo verá. Os ateus verão. Aqueles que não acreditaram verão. Imagina você, há nações em que o evangelho não entra, há lugares que a palavra de Deus não entra, há corações que está tão pedrificado, a cabeça, a mente tão obscurecida nas trevas, que lá não pode haver um ponto de luz. Mas nesse dia, amém, na segunda fase da grande tribulação, mais precisamente na metade dela, Jesus virá. Jesus virá. E a Bíblia diz que toda a terra se lamentarão. Tá? Então nós estamos falando sobre a segunda volta de Cristo. Quero deixar bem claro aqui. A grande questão permanece. Como vai ser a volta de Cristo? Será com poder? Será em glória? Será acompanhado por milhares de anjos? Não será um evento secreto, mas algo grandioso que nunca
marcará o fim da história como nós conhecemos. Como Jesus virá? Como Jesus voltará? A segunda vinda de Cristo será de maneira visível, gloriosa e também pessoal. Em Mateus capítulo 24, verso 30, Jesus disse: então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão. Estou lendo a Bíblia. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Detalhe, com poder, com poder, com poder, com poder. Será uma dinamite, a palavra dunamis é dinamite. Será uma explosão cósmica. A terra até então não estará preparada para recepcioná-lo, porque é muito poder. Muito poder, e a Bíblia diz com grande glória. Isto significa que Jesus voltará pessoalmente. Esse é um evento visível para todos, para todos. A sua vinda aqui, que é sua segunda vinda, não será secreta. Bem, não estamos falando do arrebatamento, nós estamos falando da segunda vinda. Não será secreta, mas será pública. Os ateus vão ver, os comunistas vão ver, os fascistas vão ver, os nazistas vão ver. Todos, grandes e pequenos, verão, porque a sua vinda será pública e também gloriosa. Algumas pessoas estão pintando um quadro aí diferente, dando uma pequena pincelada. O rapto da igreja, antes desse acontecimento, Jesus tomará para si a sua noiva. Jesus levará para si, amém, a igreja. Povos de toda a terra serão arrebatados. Aqui, sim, será secreto. Você sabe por que será secreto? Porque a Bíblia vai dizer que no abrir e fechar de olhos. Ó, abrir, fechar de olhos. Se alguém calculou quanto tempo leva para você piscar, para ver a lubrificação lagrimal dos seus olhos. E os seus olhos precisam dessa lubrificação. Então, quando eu pisco, os meus olhos estão sendo lubrificados para eu poder enxergar melhor. Compreende isso? Então, como será a volta de Jesus para o arrebatamento? Isso é uma outra história. 7 milésimos de segundo. Será tão rápido. Amém? Alguém já pode medir a velocidade de um relâmpago? Jesus disse que quando ele brilha aqui no ocidente, esconde-se lá no oriente e desaparece. Será tão rápido. E é nessa fração de segundo que os anjos para muitos o que nós estamos repetidamente falando uma heresia. Porque não tem como se provar. A Bíblia diz que Jesus disse que a sua volta precederia, amém, como um relâmpago que brilha no ocidente e se esconde no oriente, de tão rápido. O máximo que a interpretação humana conseguiu dizer que é no abrir e fechar de olhos, 7 milésimos de segundo.
Por isso que você precisa estar preparado, preparada, irmã. Deixar essa vida medíocre. Deixar de ficar falando mal do seu irmão, mal do seu pastor, mal da sua igreja. Você precisa alimentar a tua alma com coisas que possa enaltecer o nome de Jesus, a palavra de Deus, ter uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de separação, porque a nossa carne é maldosa, ela é vaidosa, e a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, aqueles que andam segundo a carne, não pode agradar a Deus. Aquilo que os gentios, aquilo que o mundo faz, não lhe cabe, não serve para você. A roupa do mundo é para o mundo. A roupa do mundo não serve para você que está esperando a volta de Cristo. Entenda isto de uma vez por todas, irmão. Não é uma questão de uso e costume. É uma questão de princípio bíblico, teológico. Precisamos estar preparados. São 7 milésimos de segundo. Em Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 a 16, vemos a descrição de Cristo voltando como guerreiro, como vitorioso, montado em um cavalo branco, com muitos anjos, amém, com muitos anjos ao seu redor, para julgar, para estabelecer o seu reino. Preste atenção em que João contempla nesta visão. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava montado de sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Esse é o momento em que Jesus, com poder e glória, vem para estabelecer seu reino e derrotar definitivamente os inimigos de Deus. Ei, vou até tirar o óculos aqui. O mal que você está vendo aí hoje, em forma de morte, sequestro, latrocínio, homossexualismo, lesbianismo, feitiçaria, macumba, magia negra, ganância pelo poder, esse desejo lascivo que leva a pessoa a uma vida frenética em busca do mamon, chamado dinheiro. Isso é uma forma de idolatria. Quanto mais dinheiro, mais poder. Quanto mais poder, mais dinheiro. As pessoas ostentam a questão de ter poder aquisitivo para comprar advogado, para comprar juiz, para comprar tudo. Ei, a única coisa que esse dinheiro não pode comprar, aprenda isso agora, é a sua salvação. A sua salvação não foi comprada com preço de ouro e de prata, foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Quem que garante a tua salvação é o sangue do Cordeiro, e jamais o seu dinheiro, jamais a sua fortuna, jamais o ouro, jamais a prata, jamais os diamantes e pedras preciosas. Não, você está enganado. Quem nos comprou e nos deu o direito aquisitivo para esta salvação foi Jesus. Ele diz: Telextai, na cruz do Calvário está consumado. Foi pago o preço pela minha alma e pela tua alma. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Mas aqueles que se dão ao luxo, aos poderosos, aos magnatas, aos ateus, os ateus da vida, aos comunistas, fascistas, nazistas, os seus tempos estão em contagem regressiva.
o mal vai ser aniquilado. Ele julga e peleja com justiça. Esse é o momento em que Jesus, com poder e glória, vem para estabelecer o seu reino e derrotar a besta, e derrotar o falso Cristo, e derrotar o falso profeta, que representa toda aquela religião podre, falsa, que só está usando, mercadejando a palavra no sinônimo do mamon, do dinheiro. Eu não cobro para pregar a palavra. E muito pelo contrário, eu tiro do meu bolso para pregar a palavra de Deus. Todos os meses eu deposito uma quantia expressiva para que eu possa levar você a palavra de graça. Não está custando a você, não tem preço para você aquilo que para mim foi de graça. Agora, embora muitos cobrem um cachê de forma exorbitante, extorquindo a noiva do cordeiro, mas o seu fim está chegando. O seu momento está chegando. Isso dói na minha alma, porque muitos teriam condições de ser bênção, mas está sendo maldição por causa do dinheiro, por causa de mamon. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu quero encerrar essa transmissão dizendo aos queridos irmãos ouvintes da palavra de Deus, irmã Dorca de Castro, espero que você possa estar ouvindo de alto e bom som esta mensagem e possa estar tirando algumas dúvidas do seu coração. Amém? Se assim você está sendo receptivo ao que você está ouvindo, diga aí um amém. Não são muitos que são atreinados à palavra de Deus. Quantos estão no TikTok, no Cauê, no Telegram, no Facebook, no YouTube da vida? Quantos estão nas manchetes, nos programas imorais da rede, da televisão, nos programas sociais? Quando se pega algo sério, que é a palavra de Deus, as pessoas fogem, desaparecem, não aderem, não gostam. E Jesus foi muito claro: se não gostaram de você, de mim, muito menos vão gostar de você. Se odiaram a mim, disse Jesus, odiarão também a vós. Amém? Esta é a verdade expressiva. Jesus nunca mentiu que ser cristão você viria a ser popular, celebridade, astro, que seria ovacionado. A única pessoa que tem que ser ovacionado, venerado, adorado, glorificado é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Para nós encerrarmos, quais são os sinais da volta de Cristo? A Bíblia descreve vários sinais que antecederão a volta de Cristo. Esses sinais é que nos dá o indicativo de alerta sobre e como se aproxima este grande momento. Então anote aí, Mateus capítulo 24, do versículo 6 a 8. Jesus disse: vocês vão ouvir falar de guerra, rumores de guerra. Nós estamos vendo aí rumores de guerra. Venezuela versus Estados Unidos, Venezuela versus Brasil, Ucrânia versus Rússia, Taiwan, sem as guerras que já estão acontecendo no mundo afora.
rumores de guerra dentro da sua própria casa, pai contra filho, filho contra pai, sucessivamente, guerras dentro das igrejas, corpo dividido, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é homens, mulheres, crianças, e a terceira idade sendo destraçalhada, sendo divididas. Satanás, ele é muito inteligente, porque é necessário, disse Jesus, que assim aconteça. Mas ainda, Jesus diz que não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, haverá peste, haverá terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas apenas são princípios de dores. Irmão, princípios de dores. Imagine quando nós estiver no ápice do problema, no ápice da guerra, no ápice das pestes, das enfermidades, no ápice da fome. Você já imaginou? Se Jesus está dizendo que isso é só princípio de dores, o que não se daria no ápice deste problema que está vindo como uma forte chuva para pegar e apanhar de surpresa os incautos? Estes sinais indicam que antes da volta de Cristo haverá uma intensificação do sofrimento. Você está sofrendo? Irmã, você está sofrendo, irmão? Irmão, eu sinto dor nas minhas entranhas. A minha carne estremece dentro de mim. Eu sinto dor nas minhas entranhas. O meu coração dói. Não por causa de mim mesmo, porque eu peço todo dia, toda hora, todo instante, pela misericórdia de Deus. Eu digo, Deus, tem misericórdia de mim. Mas quando eu sinto isso, essas dores nas minhas entranhas, significa que a igreja, mais do que nunca hoje, agora, a noiva do Cordeiro, está em dor de parto. Você que é mãe, sabe o que eu quero dizer? A igreja está sofrendo dores cruentas. Haverá uma intensificação do sofrimento, da desordem no mundo. Além das guerras, fome, peste, terremoto, Jesus também falou sobre perseguição aos cristãos. Você está comigo aí? Aumento da iniquidade. Iniquidade é pecado. Alguém faz uma ilustração. Um rato apareceu na casa de uma suposta pessoa, um ratinho. E a maneira pela qual prenderam ou mataram era preparar uma ratoeira. E ali se coloca um pedacinho de queijo para atrair a atenção do rato. E numa hora específica, esse rato surge e vem degustar o queijinho. Mal sabe o perigo mortal que ele está para enfrentar naqueles instantes. A ratoeira desarma e o chicote lhe prende o meio, deslacerando as suas entranhas. Mas mesmo assim, sabendo que vai morrer, aquele rato continua saboreando, degustando aquele queijo. Assim é o pecado, assim é a iniquidade. Você sabe que vai ser rejeitado por Deus, você sabe que você vai ser reprovado por Deus, você sabe que você vai ser condenado, que você vai ser destruído, mas não quer abandonar o pecado. O pecado é iniquidade, iniquidade é pecado. Nesta ilustração, louvado seja Deus, o queijo é o pecado.
O rato é a sua vida. A armadilha é a morte. Escapa por tua vida. Escapa pelo amor de Deus. Há uma voz falando no deserto do teu coração. Escapa, o Espírito Santo está falando de forma clara e inelegível ao teu coração. Mateus 24, do verso 9 a 12. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados por todas as nações. Isso aconteceu na igreja primitiva. Então logo no ano 70, após a crucificação de Cristo, os judeus foram expulsos da sua terra natal. E aonde chegava a fome, a peste, a espada também. Eles foram odiados. Depois da Segunda Guerra Mundial, Hitler dizimou 6 milhões de judeus. Paz, meus irmãos. E ainda até hoje, em pleno século XXI, tem cristão sendo assassinado, odiado, perseguido e mortos por causa da palavra de Deus. Você acha que Jesus mentiu? Você acha que Jesus falou que servir a Ele seria fácil demais? Este evangelho que você não aborrece o seu corpo, a sua carne, a sua alma. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nome de quem? Da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, Deus de Amor, e tantas outras placas de igreja. Não. Será por causa do nome de Jesus. É bastar falar do nome de Jesus, pronto. Você vai ser traído, você vai ser entregue, você passará por um período de tormento, sendo atormentado. E alguns, por não negar a sua fé em Jesus, serão mortos. Quem fala a respeito disso é Jesus Cristo. A onisciência dele como homem funcionando, as suas predições, passará a terra e o céu, mas as suas palavras não hão de passar. Nós estamos vendo debaixo dos nossos olhos acontecer as predições de Jesus. A Bíblia é verdadeira. Estamos terminando, irmão. Só mais um pouquinho. Portanto, ao observarmos estes sinais, percebemos que a volta de Cristo está mais próxima agora do que você imagina. No entanto, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Ei, Jesus pode voltar agora às 13 horas no Brasil. Jesus pode voltar a 1h da madrugada em outros países por causa do fuso horário. Para alguns, Jesus pode vir de 8 a 16 horas antes. Para alguns, Jesus pode vir 16, 8 horas depois. Não importa, ele virá. Ninguém sabe o dia ou a hora exata, como Jesus afirmou em Mateus 24, 36. Esse sinal, que é para a igreja, que é para o mundo, que é também para a nação de Israel,
que é um lembrete para as nações mais poderosas do mundo. Precisamente os comunistas, nazistas, fascistas, este é um grande sinal. Fique com barba de molho. Fique atento. Você que ostenta orgulho, você que tem dizimado vidas por ostentar o seu poder aquisitivo, de ser soberano, ei, você não é Deus. Você jamais será enganado a Deus. O dia de prestação de contas está chegando. Então, esses sinais devem nos alertar para a necessidade de estarmos preparados, vigilantes, firmes na fé, sabendo que a volta de Cristo é iminente e se aproxima rapidamente. Amém, irmãos? Teria muita coisa a mensurar dentro desta palavra. Amém? Mas nós vamos encerrar esta live aqui, essa transmissão, dizendo a você: não se descuide da sua vida espiritual. Não baixe a guarda. Não imagine que se Jesus voltasse hoje, se nós tivéssemos uma prévia, se Jesus falasse assim: olha, eu vou voltar na quarta-feira. Amém? Quarta-feira. Eu vou voltar na quarta-feira no horário inusitado. Qual seria a sua reação? Sabendo que o pecado, quem está no pecado, quem está vivendo na iniquidade, conforme foi citado naquela ilustração do rato e o queijo, se você soubesse que Jesus volta amanhã, num horário inusitado, qual seria a sua reação hoje, agora? Qual seria a sua reação? Vamos dizer, nesta oração final, coloca a tua mão no seu coração e diga: Senhor Jesus Cristo de Nazaré, reconheço que a sua morte foi o preço do sangue na cruz do Calvário. A sua alma foi derramada numa morte cruenta. Jesus Cristo de Nazaré, hoje eu te aceito como Salvador da minha alma. Não me lance fora. Não me rejeites. Não apague meu nome do teu livro. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados. Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim. E que Deus abençoe você. Esse que vos fala é seu irmão em Cristo, presbítero Pedro Carvalho, da de Brás Algodoal, cidade de Piracicaba, cidade que eu encontrei Jesus há 37 anos atrás. Tive uma visão. Deus me mostrou a porta. Deus me mostrou o céu. 1988, entrando na dedinha siderúrgica,
O mistério desta visão foi desvendado. Dia 10/10/89, eu morri para o mundo, eu morri para o pecado. A morte que havia em mim, a escuridão que havia no meu coração, foi abolida. E a luz de Cristo entrou no meu coração. São 37 anos batendo nesta palavra. São 37 anos confiando que Ele vai voltar. Muitos já foram antes de mim. Uma coisa é certa: a hora e o dia e o momento que Ele quiser me levar, eu direi a Ele: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Me sinto preparado mais do que nunca. Mas todavia, meus amados, há um grande perigo para nós cristãos. É o abandono da fé, é o abandono da oração, é o abandono da palavra, é o abandono da santidade. Não tem uma vida desleixada, porque você poderá ser deixado para trás. Amém? Fica com essa palavra. E como sacerdote do rei, como ministro do evangelho, da sua poderosa palavra, como presbítero da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, a qual pela imposição de mão recebi autoridade para impetrar você uma bênção em 3 dimensões. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos vós, ouvintes, irmãos em Cristo. Você que está afastado do caminho, você que abandonou a igreja, você que está no mundo, volte depressa. Mais que depressa, corra depressa. Se você tem algo contra alguém, enquanto está vivo, faça um concerto com ele, faça um concerto com ela. Aleluia, reconheça que você precisa da misericórdia de Deus. Detalhe: o período da graça acabou. Estamos pelo fio da misericórdia e da bondade de Deus. Não tem mais tempo. Quem está dentro da arca, chamada igreja, não saia. Não saia. Faça uma retrospectiva da sua vida. E conserta-se diante de Deus, dentro desta arca. Não queira sair para fora, porque não vai dar tempo para voltar. Você que está fora, corra para a arca que é a igreja. Rápido, rápido, o mais depressa possível. Porque qualquer momento haverá um abalo sísmico em toda a terra. Os elementos dos céus passarão com grande estrondo, e tudo que há na terra irá se desmoronar e desfazer. O apóstolo Pedro disse que quando essas coisas estiverem acontecendo, devemos guardar o nosso coração, a fim de estar de pé diante do Senhor naquele dia. Você que está de pé, cuide para não cair, diz o apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios. Se você está de pé, vigie, para que você não caia da sua fé no Senhor.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe grandemente a sua vida, Dorca de Cristo Castro. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus. Divulgue esta live, esta transmissão para o máximo de pessoas, para os seus amigos, colegas, vizinhos. Deixa Deus te usar como porta-voz da sua palavra, em nome de Jesus.